Bom dia, obrigado pela vossa presença. Começávamos mesmo pelo início. No passado, dia 2 de março, a FEMPROF entendeu que não estavam reunidas condições para realizar com o MESSI a reunião. Estava agendada pelas razões que na altura apresentámos. Aliás, tal decisão resultou de um inadmissível desrespeito pelas regras de democracia que abriu e abre, no nosso entender, um procedimento gravíssimo e inaceitável, o facto de uma organização sindical ter marcado ou convocado um plenário para a porta do MESSI nesse mesmo dia e, por esse facto, ter sido impedida de entrar na própria reunião. Relativamente a este incidente, a FEMPROF juntou uma declaração à ata da reunião de 2 de março, documento que vos entregamos também à comunicação social, registando o movimento de protesto pela exclusão dessa, ou fosse qual fosse a organização sindical da reunião. Consideramos tal decisão profundamente desrespeitadora dos princípios da negociação coletiva e do direito constitucional de manifestação que a própria Constituição da República Portuguesa, que celebra brevemente os 50 anos, os seus 50 anos, consagra. No dia seguinte à reunião, que acabou por não se realizar, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, portanto o MESSI, enviou às organizações sindicais uma nova proposta relativa ao segundo tema da revisão do Estatuto da Carreira Docente, solicitando o envio de comentários e contributos até sexta-feira, dia 6 de março, que a FEMPROF já fez. Esta nova proposta incide sobre o articulado do texto apresentado pelo MESSI na reunião anterior de 18 de fevereiro. A primeira versão deste segundo tema, as habilitações para a docência e colocação de docentes, e supostamente incorpora alterações sugeridas no decurso das próprias reuniões iniciais. Mas gostávamos aqui de destacar, muito negativamente, que o MESSI não tenha tido em conta, e repito, qualquer das contrapropostas apresentadas pela FEMPROF. Aliás, deixando por esclarecer ou fundamentar mesmo as opções que mantém e cujas consequências se antecipam muito mais profundas e danosas do que simples alterações semânticas ou de mero acerto legístico, digamos assim, como tem sido invocado nas próprias reuniões. Por esse motivo, entendemos ser necessária a marcação de uma nova reunião negocial, e já o fizemos no parecer que enviámos sobre esta última versão do MESSI, recebida a 3 de março, portanto, no dia a seguir à reunião. Anexámos, evidentemente, a este novo parecer, o parecer inicial que já tínhamos, apresentado em 25 de fevereiro, reiterando a importância das apreciações e propostas aí contidas para a revisão do Estatuto da Carreira Docente, no sentido de que estas contribuam efetivamente para valorizar a profissão docente. Não aceitamos continuar a ver as nossas propostas ignoradas neste processo negocial de revisão deste diploma estruturante, para nós, evidentemente, da carreira docente, neste diploma que é fundamental. Entendemos até que esta postura do MESSI reflete um enorme desrespeito pelo papel da mais representativa organização sindical dos docentes portugueses e, dessa forma, pelo direito da FEMPROF a participar no debate e na negociação com a sua visão e com as suas propostas. Não aceitamos também que esta reconfiguração pretendida pelo MESSI, por este Governo, caminhe no sentido da descaracterização do Estatuto da Carreira Docente e, por essa via, da própria profissão. O caminho, entendemos nós, e entendem os professores, como é óbvio, não é? Tem de ser valorizar a profissão docente, como é urgente fazer, e não seguir exatamente em sentido contrário, que é o que está a acontecer. Já no primeiro tema, o perfil do docente, direitos, deveres e garantias, e logo após a primeira reunião deste tema, assinalámos que o texto apresentado pelo MESSI, na altura, revelava claramente a tentativa de aplicar à profissão docente um referencial de competências da administração pública, o RECAP. Um referencial, como dissemos e repetimos, claramente concebido para a administração pública, em geral, e, nesse sentido, a sua própria aplicação à profissão docente constituiria um sério risco de descaracterização do trabalho dos professores e um verdadeiro ataque à sua autonomia profissional. Um documento, aliás, que ignora a natureza específica da docência
tratando como uma mera função administrativa ou técnica. Recorde-se que este RECAP, este referencial de competências, foi aprovado pelo Governo em 2024, sem qualquer negociação, privilegiando competências genéricas, modelos de desempenho inspirados apenas em lógicas de gestão administrativa. Ou seja, um modelo, um perfil, se aplicado à profissão docente, promoverá uma visão redutora da profissão, centrada exclusivamente, ou quase exclusivamente, em metas e no resultado do cumprimento formal de procedimentos, secundarizando aquilo que para nós é essencial, nomeadamente a relação educativa, o domínio científico, a reflexão pedagógica e o compromisso social da escola pública. Um perfil este, apresentado pelo MESI, com um enorme potencial de descaracterização da profissão docente, reduzindo o professor a um mero técnico executante. O segundo tema, cujo processo está agora a decorrer, a habilitação para a docência, o recrutamento e admissão. A proposta do MESI, e repetimos mais uma vez, continua a não acolher princípios que são fundamentais e, mais uma vez, impõe o MESI a sua opção de dissolver a profissão na legislação geral da administração pública. Na formulação encontrada para a proposta do Governo, consideramos que ficam escancaradas as portas para uma subversão generalizada do Estatuto da Carreira Docente, deste Estatuto da Carreira Docente, do atual. Por isso, rejeitamos a substituição de quadros de pessoal por mapas de pessoal, rejeitamos o enquadramento dos professores nos princípios que subjazem a toda a administração pública sem ter em conta a especificidade da profissão e também, como é óbvio, é completamente inaceitável a possibilidade de ser aberto caminho para se chegar à flexibilização dos contratos e dos horários de trabalho, aos bancos de horas ou à integração da nossa estrutura salarial na tabela remuneratória única da administração pública. Simultaneamente, são retirados também transparência aos processos de seleção de pessoal docente, pois está proposto o fim da graduação profissional como critério único na organização dos concursos de recrutamento e seleção dos docentes em todas as suas formas. Registramos também com grande preocupação o desaparecimento da referência aos conceitos que traduzem densidade, nomeadamente de habilitação profissional para a docência e de habilitação própria. Indevidamente, aliás, afastados da redação atualmente em vigor, o que pode pressupor um abaixamento intencional do nível de exigência das qualificações necessárias para a docência, bem como a substituição dos concursos por procedimentos concursais, o que não é, evidentemente, uma mera alteração semântica. E o ECD que queremos, os professores entendem que o Estatuto da Carreira Docente consagra a carreira como carreira de corpo especial da administração pública, precisamente em função, e por isso mesmo, em função da natureza específica da função docente, da nossa profissão. E por isso entendemos que não pode ser diluído nas carreiras gerais da administração pública. O ECD, este documento, exige estabilidade, perenidade, não pode ficar dependente de alterações conjunturais de legislação subsidiária. Por isso, e já o dissemos e continuaremos a dizer, esta revisão tem que ser tratada como um processo estruturante e coerente em que o normativo seja considerado no seu todo, não podendo nenhum tema, independentemente da ordem das abordagens, ser prematuramente dado como encerrado. Uma negociação para este documento não pode nunca ser uma negociação à peça. Infelizmente é o que está a acontecer e a FEMPROF, e dizemos-lo claramente, não dará o seu aval. A revisão do ECD, do Estatuto da Carreira Docente, tem de ir no sentido de uma efetiva valorização da carreira e da profissão docente, garantindo condições para manter os profissionais que os exercem, recuperar os milhares que a abandonaram nos últimos anos e, claro, atrair jovens para a profissão. Por isso, este processo de revisão deveria constituir uma oportunidade decisiva nesse sentido.
No entanto, o caminho escolhido pelo Messi segue exatamente no sentido oposto, segue exatamente em sentido contrário. Num momento em que todos os dados confirmam que o problema da falta de professores persiste e até se agrava de forma incontrolável, e os números, de facto, não enganam. Só no mês de fevereiro de 2026, já neste segundo período letivo, que iniciou há pouco tempo, não é? Poderão ter ficado por lecionar mais de 27 mil tempos letivos. Uma realidade particularmente preocupante que terá afetado este mês de fevereiro, repito, mais de 100 mil alunos. E este, de facto, é um triste fenómeno que, longe de ser pontual, se está a tornar estrutural no nosso sistema educativo, alastrando já todo o território nacional, que inclui também as regiões autónomas. Destacava aqui os distritos com maior carência, nomeadamente Lisboa, onde neste momento faltam 428 horários, em Faro 163, no Porto 162 horários, em Setúbal 152 e Leiria com 90 horários em falta. Aqui mesmo em Lisboa, neste momento, faltam 103 horários que persistem. Aliás, dos 428 horários, 103 persistem desde o início do ano. Muitos deles, que são horários completos, aliás, a esmagadora maioria. Nós estamos a falar, só aqui da cidade de Lisboa, de perto de 8 mil alunos afetados. Portanto, em Lisboa cidade, mas, por exemplo, em Sintra, 79 horários em falta. Em Loures, 73 horários em falta. Pois, grupos de recrutamento, nomeadamente no primeiro ciclo, onde faltam no todo nacional 370 horários, na educação especial 209 horários, no português do terceiro ciclo 127 horários, e destaco aqui apenas, talvez, enfim, os números mais significativos, porque esta correspondência alarga-se a todos os grupos de recrutamento. E estes números não são apenas números estatísticos, representam milhares de aulas que não se realizam, aprendizagens que ficam comprometidas e uma crescente desigualdade no acesso dos alunos a este direito fundamental à educação. A escassez de professores está, de facto, a assumir contornos cada vez mais graves e, por isso, exige respostas urgentes e estruturais por parte de políticas, aliás, com intervenção nas políticas educativas. Por isso não aceitaremos, como é óbvio, imposições e não aceitamos que o futuro da educação seja decidido sem os professores. E temos, e afirmamos-lo com toda a clareza, e nesse sentido anunciamos para já um conjunto de iniciativas para este segundo período. Já no dia 12 de março estaremos em audição na Comissão de Educação, Ciência e Ciência da Assembleia da República, no âmbito de uma petição que entregamos, com mais de 12 mil assinaturas, depois, entretanto, continuamos a recolher, pela melhoria das condições de trabalho dos professores da educação do pré-escolar, primeiro ciclo do ensino básico. No dia 13 de março, participaremos na concentração e no desfile promovidos pela Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, aqui em Lisboa, que terminará às 11 horas junto ao Ministério das Finanças, em defesa dos serviços públicos e da valorização das carreiras. No dia 16 de março, já agora, dar aqui esta nota, nós pedimos também reunião à IGEC para a entrega formal e apresentação dos resultados de um inquérito sobre as condições de trabalho na monodocência. A entrega foi efetuada, aguardamos confirmação com uma reunião que pedimos e queremos ter com a senhora Inspetora-Geral e, portanto, aguardamos que 16 de março seja confirmado, mas, de qualquer forma, repito, aguardamos. No dia 20 de março, o FEMPROF realizará com os professores, como é óbvio, um cordão humano até à residência oficial do Primeiro-Ministro, parte às 10h30 do Jardim da Estrela e se dirigirá, repito, à residência oficial do Primeiro-Ministro para entrega formal dos postais recolhidos, dos milhares de postais recolhidos ao longo destas 2 semanas da Caravana Nacional, que percorreu o país entre 19 de fevereiro e 4 de março. E que percorreu o país para mobilizar os professores, para sensibilizar a sociedade para, de facto, estes problemas que afetam a profissão docente, todos estes problemas que acabamos aqui de referir.
No dia 27 de março, o último dia deste segundo período, entregaremos formalmente ao Sr. Ministro da Educação as moções aprovadas ao longo desta caravana nacional, ao longo percorreu o país, repito, nos distritos, nos concelhos, também nas regiões autónomas. E terminávamos com esta nota. Se o Governo insistir em prosseguir um processo negocial, este processo negocial, sem respostas concretas, como está a acontecer, sem respeito pela profissão e sem uma valorização efetiva da carreira docente, a estas ações que acabámos aqui de anunciar, somar-se-ão outras formas de luta logo no terceiro período. E nada fica excluído. Não podemos aceitar a degradação contínua da escola pública, a desvalorização da carreira docente e o ataque aos direitos conquistados. Estamos a fazer plenários, continuaremos a fazer plenários, a questionar os professores e temos a certeza que os professores saberão estar à altura da sua responsabilidade, como sempre estiveram, e saberão responder com todas as formas de luta, evidentemente, que a lei permita, e repito, nada fica excluído. Obrigado pela vossa atenção.